Então, como eu falei antes, hoje é um dia muito especial para nós, hoje é Kadashi, um dia muito auspicioso, é o dia que Deus mais aceita o serviço devocional. Então nós vamos começar lendo. Eu postei ontem no grupo do Templo de São Paulo, do WhatsApp, eu postei um texto de Srila Govinda Maharaj que eu nunca havia colocado no grupo do Templo. Eu creio que a maioria não leu, mas, lendo ou não, nós vamos ler agora aqui. Então, começando aqui o texto, o jejum amanhã é para quebrar das 5h24 da manhã até 9h55. Então, nunca quebre antes o jejum. Podemos quebrar, se não deu para quebrar no horário, podemos quebrar depois, mas nunca antes. Se você quebrar o jejum antes de Kadashi, é como você não ter feito Kadashi, não ter feito o modo de Kadashi. Então, depois não tem problema. O ideal é quebrar no horário, claro. Mas se não deu, por algum motivo, depois, quebre depois o horário. Mas é um horário bem longo, né? Esse Kadashi em particular, o Trada Kadashi, é um horário de quebra bem longo, das 5h24 às 9h55. Tem mais de 4 horas e 31 minutos, né? Então, é bem fácil da gente quebrar nesse horário. Então, essa aula aqui, ela foi dada por Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj. Como se deve observar o Ekadashi? O jejum no Ekadashi está incluído na lista das 64 práticas devocionais. A prática devocional, a gente normalmente fala as 9 principais, né? Se quiser ver o celular, você deixar abaixo. Então, nós falamos sempre das 9 práticas devocionais principais, né? Mas existem 64 práticas. Então, uma delas é o Ekadashi, seguir Ekadashi. E é muito importante a gente fazer o Ekadashi, né? A única coisa que Mahaprabhu pediu para a mãe dele é para ela seguir Ekadashi, para ela não comer arroz nesse dia. Por que o Ekadashi é tão importante para nós? Porque é o dia que Krishna mais aceita o serviço devocional. O dia que Krishna mais aceita o serviço devocional é o dia de Ekadashi. E outra coisa, por que nós não comemos grãos? Porque os inimigos nossos, eles estão nos grãos nesse dia. Tem toda a história dos Puranas dizendo, né, o porquê, mas os inimigos estão dentro do grão. 2 dias por mês, normalmente, né, que é o 11º dia depois da lua cheia e o 11º dia depois da lua nova. Então, nesses 2 dias, o que tem dentro do grão? A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura, o ego. Tem tudo isso dentro dos grãos nesse dia. Então, quando nós comemos grãos no Ekadashi, cereais, leguminosas, o que acontece conosco? Nós vamos ficar com mais luxúria, vamos ficar com mais inveja, vamos ficar com mais loucura, a ilusão, vamos ficar com o ego maior. E nós lemos esses dias agora aqui, na aula de Srilacharya Maharaj, sobre o começo do ano, falando que o ego é o nosso principal inimigo. O ego não permite que nós cantemos o santo nome de forma pura, sem cometer as ofensas. E se você comer grãos no Ekadashi, como hoje, você vai aumentar o ego, você aumenta a luxúria. Nós temos muita luxúria, todo mundo deseja desfrutar dos sentidos o tempo todo. Até no templo nós queremos desfrutar, até no templo. O dia inteiro queremos desfrutar dos sentidos. E no dia de Ekadashi, se você comer grãos, você vai aumentar a luxúria, você vai aumentar a ira, você vai aumentar a cobiça, a ilusão, você vai aumentar o ego. Tudo isso está nos grãos. Por isso nós não podemos comer grão no dia de Ekadashi.
Então, o Srila Govinda Maharaj agora, ele vai falar para nós coisas que eu não tinha colocado ainda, né, não tinha postado, e eu achei essa aula, então nós vamos fazer agora, vamos ler o que ele falou. Então, uma das 64 práticas devocionais. No Sri Chaitanya Sarasvati Mati, o Ekadashi, a nossa missão, né? O Ekadashi é observado de acordo com as datas regionais indicadas no calendário da nossa missão. Então, por que regional? Porque o Ekadashi na Índia, hoje na Índia é Ekadashi. Hoje, na verdade, coincidiu. A maioria das vezes é o mesmo dia, mas às vezes não é. Às vezes, o Ekadashi nosso, aqui no Brasil, é antes e às vezes é depois. Mas a maioria das vezes é no mesmo dia. E tem que ser regional. Se tem alguém calculando para a região, como aqui, tem devotos que calculam para nós essa data. Então, nós temos que seguir a data aqui do Brasil. E o horário de quebrar também do Brasil. Cada lugar do mundo tem um horário para quebrar e às vezes o Ekadashi é um dia diferente. Então tem um site da nossa missão, um link, que tem o Ekadashi do mundo inteiro, o dia e o horário, isso é calculado para nós. E por que o nosso Ekadashi é diferente de outros Ekadashis, de outras missões, de outras pessoas que postam na internet? Se você jogar na internet hoje, Ekadashi, tem alguém que não está fazendo hoje. Né? Se você jogar lá, tem alguém... Porque 11º dia não é assim fácil. Você pega a lua cheia e a lua nova e fala, vou contar 11 dias e vou fazer Ekadashi. Não é assim. E tem várias formas, tem vários tipos de pessoas que fizeram o cálculo de Ekadashi. Nós seguimos o Ekadashi do cálculo de Srila Bhaktivinoda Thakura, que está lá no altar. E aí uma vez Srila Sridhar Maharaj, o fundador da nossa missão, ele perguntou para Srila Bhaktisiddhanta, que é o guru dele, por que nós seguimos esse Ekadashi? Esse cálculo aqui desse Ekadashi, desse calendário. Ele falou, porque nós seguimos o Guru, nós não seguimos calendários. Se o Guru escolheu esse tipo de calendário, nós vamos seguir esse tipo de calendário. Então você vai ver muita diferença entre nós e outra missão. Se você jogar no Google também, tem várias pessoas que fazem Ekadashi que não são do Gaudiya Vaishnavas. Na verdade, a Índia inteira, praticamente, os hindus, eles seguem Ekadashi. Quem adora semideus segue Ekadashi, todo mundo segue Ekadashi. Mas cada um com um tipo de calendário. E nós, como somos da missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati, a gente tem que seguir o calendário da nossa missão, regional. Essa orientação de Srila Govinda Maharaj, por quê? Porque nós estamos nessa missão. Nós seguimos o Guru, nós seguimos... aquele calendário é melhor. Não, se o Guru escolheu esse que nós seguimos, nós temos que fazer esse calendário. Temos que seguir esse calendário. Então, os devotos e simpatizantes da missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati, eles devem seguir o padrão abaixo. Qual que é o padrão? Não comemos grãos e não comemos muitas vezes ao dia. É um dia para ter restrição de comida. Não só o que vamos comer, mas a quantidade. Porque é um dia de servir a Deus, não é dia para desfrutar. Então, como o suficiente para você viver aquele dia. Mas Srila Govinda Maharaj vai falar mais para frente que o ideal é fazer o jejum total. É o melhor é o jejum total. Mas quem não pode, nós vamos ver aqui, depois eu comento, né? Então, aqui nós temos o Sri Chaitanya Sarasvati Mati não come grãos e come uma quantidade menor do que normalmente se come. E nós não comemos muitas vezes ao dia e comemos menos do que comemos normalmente. Mas se alguém tem motivo de saúde, então você tem que comer normal, sem grãos, claro, mas coma normal. Mantenha o seu corpo
e coma um pouco de comida. Não coma muito. E se alguém puder fazer Ekadashi sem comer nada, jejum total, isso é o melhor. Existe também o sem comer nada, sem tomar água também. É o Nirjal Ekadashi, isso é melhor ainda, quem consegue. Então, Srila Govindana Maharaj vai falar agora, eu vou ler, que ele fala que, desde que não atrapalhe o seu serviço devocional. Não adianta você fazer Ekadashi sem comer nada, sem tomar água e ficar deitado o dia inteiro. Não adianta, o nosso foco é servir Deus. Então, Srila Maharaj falou também algumas vezes que tem pessoas na Índia, brahmacharis, né, que são renunciados, e eles fazem o jejum total, sem água, mas ficam deitados na cama. Aí não servem Deus. Qual o objetivo disso? De você não servir Deus. O Ekadashi é o dia que você tem que servir mais Deus. Então, se você for ficar sem comer, sem tomar água, mas for atrapalhar o teu serviço a Deus, coma. Coma sem grãos. Coma, mas não coma grãos. E beba água sim. Não há problema. Se você não consegue, se você tem algum problema de saúde que impede que você faça o jejum total, também coma. Coma sem grãos. Tem a história de um devoto de Srila Govindana Maharaj, eu não lembro se nessa aula aqui ele vai contar isso, mas o devoto trabalhava numa empresa naval, num estaleiro, e ele trabalhava com um martelo pesado o dia inteiro. E ele falou para Srila Govindana Maharaj: como que eu vou ficar sem comer até o meio-dia se eu trabalho de manhã, a manhã inteira, batendo com martelo no trabalho dele? E Gurudeva falou: não há problema, coma, se você quiser, 5 quilos de batata, não há problema, mas não coma grãos. Então, em casos específicos, a pessoa pode comer sim, comer frutas, comer batata, de manhã, logo de manhã. Mas se você não tem nenhum problema de saúde, se não vai atrapalhar seu serviço devocional, faça o jejum total. É o melhor. Srila Siddhartha Maharaj também fala, é o jejum de primeira classe. É o melhor jejum que tem, é o jejum total. Desde que não atrapalhe sua saúde e desde que você não vá diminuir o serviço devocional. Então nós temos que compreender isso. Não é somente ler que jejum total é o melhor, mas aí você não faz nada para Deus, você não serve Deus. Por que fazer o jejum total é o melhor? É a consciência de Krishna, mas o serviço a Krishna não deve ser prejudicado. Isso é muito mais importante. O serviço a Krishna é muito mais importante do que o jejum total. Ou do que qualquer outra coisa. O serviço a Deus é mais importante do que tudo. E depois disso, nós podemos fazer alguma austeridade física, para fornecer mais prazer a Krishna. Quando a gente faz austeridade física, né, de comer menos e fazer o jejum assim, Krishna fica feliz. Krishna fica muito feliz, mas desde que não atrapalhe o serviço a ele. Ekadashi é um dia especial. Quando o desejo de Krishna por prazer, ele aumenta, e os devotos, eles fornecem esse prazer a ele, a Krishna, ignorando o seu próprio prazer, a sua própria felicidade nesse dia. Isso é o voto de Ekadashi. Então, é o dia que Krishna mais quer desfrutar, é o dia que Krishna mais quer que nós façamos o serviço a ele. Então, nós temos que restringir o nosso desfrute e dar o desfrute total para ele. Isso é o ideal no dia de Ekadashi. Isso é seguir Ekadashi. Isso é o que as escrituras falam. O Ekadashi não é como alguns falam, para você emagrecer. Ekadashi é bom fazer Ekadashi porque você emagrece, fazer Ekadashi é bom para a saúde, Ekadashi é bom para isso ou para aquilo. Não, Ekadashi é um serviço devocional, como foi falado na primeira frase que eu li.
é um dos 64 tipos de serviço devocional. Então, nós fazemos Ekadashi por dois motivos. Porque Gurudeva pediu e Mahaprabhu pediu. Nós não fazemos Ekadashi para ter algum benefício. Hoje, por exemplo, é Putrada Ekadashi, né? O nome de Ekadashi. Cada Ekadashi tem um nome. E nos Puranas, cada Ekadashi fala qual o benefício de se fazer ele. Mas isso não é o que nós queremos. Nós não queremos nenhum benefício material fazendo Ekadashi. Hoje, por exemplo, Putrada Ekadashi, a mulher que não consegue engravidar, se ela fizer o jejum total hoje, sem água, e ficar a noite inteira cantando Mahamantra, enfim, tem várias regras que tem que ser feitas, que estão nos Puranas. A mulher vai engravidar. Esse é o benefício de fazer esse Ekadashi hoje. E aquele que é sannyasi, e o marido também que quer ter um filho, né? E o sannyasi que não vai ter filho, claro, né? Ele é renunciado, ele é celibatário, ele vai ter a maior chance de atingir o amor puro por Deus. Mas nós não estamos preocupados com isso. Tem isso nos Puranas, sim, mas nós não seguimos isso. Nós não fazemos o serviço a Deus para querer algo em troca, para querer algo material em troca. Alguns ainda seguem isso, mas isso daqui não é para Kali Yuga. Mahaprabhu não falou para seguir Ekadashi por causa disso. Por isso nós não seguimos tudo que está nos Puranas. Nós não seguimos tudo que está no Srimad Bhagavatam. Nós não seguimos tudo que está no Mahabharata, nos 4 Vedas, no Vedanta Darshana, nos Upanishads. A gente segue somente o que Mahaprabhu deu para nós. Porque estamos em Kali Yuga. O Srimad Bhagavatam, ele tem orientação lá para as 4 yugas. Mas nós não estamos nas outras yugas. Nós estamos em Kali Yuga. Então nós somos Gaudiya Vaishnavas, seguidores de Mahaprabhu. Nós não somos Vaishnavas, seguidores de Krishna, de Vishnu. Então, o Srimad Bhagavatam não é aconselhado nós lermos o Srimad Bhagavatam. A nossa missão, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, eles não aconselham ler o Bhagavatam. Porque o Bhagavatam, se nós lermos sem um devoto puro ao lado, uma pessoa que está em Sharanagati, nós vamos correr um risco muito grande de ser imitadores, sarrajas. Não é tudo que a gente pode ler. Nós somos muito pequenos, nós somos muito infantis, nós não temos a compreensão correta das coisas. Então, se alguém for ler para você o Bhagavatam, tem que ser uma pessoa rendida. Não é qualquer um que pode ler o Bhagavatam para você. Uma das práticas devocionais é Bhagavata Shiravana. Shiravana é escutar o Bhagavatam, mas por uma pessoa autorizada, um devoto que está num nível muito superior, um devoto que está rendido, um devoto puro. Então, não é para nós lermos os Puranas, os Upanishads sozinhos, porque aí você vai querer falar, esse Ekadashi aqui, se eu fizer esse outro Ekadashi, eu vou ganhar isso, isso, isso. Se eu fizer esse outro Ekadashi, cada Ekadashi tem um benefício material. Mas não é a nossa praia, não é a nossa meta. A nossa meta é um dos 64 processos devocionais. Então, seguir Ekadashi não é para emagrecer, não é para fazer um detox, não é para você ter saúde. Não, fazer Ekadashi é um dos serviços para Deus. Um dos 64 tipos de serviço a Deus. Mas hoje, como no mundo material está tudo deturpado, as pessoas usam essa filosofia milenar da Índia com outro propósito. Mas o nosso propósito é servir Deus. Deixa eu continuar aqui a leitura. Então, Krishna, ele aumenta o desejo de desfrutar nesse dia. Por isso nós temos que aproveitar e aumentar o nosso serviço, porque ele gosta mais. É o dia de aumentar as vezes que você canta o Mahamantra, é o dia de aumentar o quanto você lê, é o dia de você aumentar qualquer tipo de serviço devocional que você faça. Porque Krishna aceita mais. E nós temos que aproveitar isso. Ignorando a nossa própria felicidade. Isso é o voto de Ekadashi.
a felicidade que diz aqui é a felicidade mental. Porque quando você faz um jejum, a tua mente não está contente. Você não está feliz na mente, no jejum. Você fala, vou fazer Ekadashi o dia inteiro. A sua mente vai ficar triste. Você vai ter vontade, você vai ficar perturbado. Né? Depois que você acostuma, tudo bem, mas você fica meio perturbado. Então a felicidade da mente qual é? Comer o máximo possível o que a mente quer. Mas no Ekadashi não. Você fica sem comer até o meio-dia, pelo menos, essa é a orientação. Pelo menos até o meio-dia. Isso é Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur que deu essa orientação. Pelo menos, se você não faz Ekadashi o dia inteiro, né, total, pelo menos até o meio-dia, jejum total. E justo naquele dia você tem vontade de comer de manhã. E comer mais. E se você não come grão, por exemplo, você não está acostumado a comer pão ou chapati de manhã, no dia de Ekadashi você fica com vontade. Isso é Maya. Isso é ilusão. Maya, ela vai provocar você. Maya vai provocar. Justo naquele dia você tem vontade. Quando acontece isso com você, você tem que pensar, isso é Maya. E nós lemos de manhã hoje, quando nós temos vontade de fazer algo errado, devocionalmente, o que nós temos que fazer? Cantar a Mahamantra Hare Krishna em voz alta. Silacharya Maharaj falou isso. Você tem vontade de fazer algo que é errado? Cante o Mahamantra Hare Krishna em voz alta naquele momento. E a vontade vai parar. Quem já tentou fazer Ekadashi total, sem comer nada e sem beber água, sabe que é difícil. Não é fácil. Você parar, por exemplo, à meia-noite, né, de ontem, a um segundo do dia de hoje, até amanhã, às 5 e pouco da manhã, que é o horário de quebrar. Não é fácil. Não é fácil. E Maya vai te atacar, e você vai ficar com vontade, você vai ficar nervoso. Então, se isso acontecer com você, não faça. Porque como que você vai cantar o Mahamantra Hare Krishna? Como você vai cantar a Japamala se você está alterado? A tua mente está alterada. Como é que você vai servir Deus? Você vai fazer puja se a tua mente está prejudicada, está alterada, porque você está irado? Krishna fala no Bhagavad Gita, quando o desejo do desfrute dos sentidos ele é reprimido, você fica irado, você fica nervoso. E da ira vem a loucura. Então, como que você vai estar irado e fazer um serviço a Deus da forma correta? Se você não consegue, sirva a Deus. É melhor você servir Deus comendo sem comer grãos do que você fazer o jejum total e você não consegue servir Deus adequadamente. Nós temos que compreender isso. Uma vez, uma devota, claro que eu não vou falar o nome de quem é, ela num dia de Jamastami. Jamastami é o aparecimento de Krishna. E nesse dia a gente faz jejum total até a meia-noite, porque Krishna apareceu à meia-noite. Então, é do 1 segundo do dia que ele apareceu até a meia-noite. São 12 horas, são 24 horas de jejum no aparecimento de Krishna. Sem comer nada, né? Nada. E aí, ela se trocou, ela vinha para o festival no templo, só que ela entrou no carro, ela começou a passar mal. A cabeça começou a rodar e ela começou a ficar com a visão turva. E o que ela fez? Ela voltou para casa e tirou a roupa devocional e ficou em casa. Isso é compreensão errada. Qual que era melhor, no caso, fazer? Comer. Come algo que vai te entrar logo na corrente sanguínea, os nutrientes, um suco de qualquer coisa que absorve mais rápido, e vem para o templo. E aí, quando ela me falou, eu falei, poxa, você não veio. Aí ela contou, eu falei, mas por que você não me ligou? O ideal era você comer alguma coisa e vir para o templo. É muito melhor, era muito melhor para a vida devocional dela, ela participar do festival de Krishna aqui no templo, do que ela seguir o jejum total até meia-noite, que nem ela fez. Mas isso é uma erro de compreensão. Por isso a gente tem os gurus para orientar a gente.
a gente lê o que os gurus falam, para a gente compreender o que deve ser feito, o que não deve ser feito, da forma correta. A gente sempre está em dúvida, né? Poxa, mas o que eu faço? Isso ou isso? Agora tem um verso aqui. O que é permitido, né? É um verso aqui dizendo o que é permitido. Isso está no Sri Hari Bhakti-Vilas, capítulo 12, verso 40. E é um texto originalmente do Mahabharata. Apo, que é uma das palavras do verso, significa água. Budan significa o que cresce debaixo da terra. Palan significa fruta. Paiá significa leite e todos os subprodutos do leite. Ravir também é um produto do leite, significa ghee. Então, o ghee, em sânscrito, o nome é Ravir. Ghee é a manteiga clarificada, né? E há outras 3 coisas: Brahmana, Kamya, Cha. Significa, se um Brahmane ele está em uma posição perigosa e ele quer que você coma alguma coisa pela qual ele obterá alívio, então você pode comer. Gurur Vachanam. Se o seu guru disser, pegue isso e coma, e vai embora, então, sem dúvida, você deve pegar e comer. O que o guru fala é lei. Claro, um guru genuíno, né? E ao Sudã significa remédio. Dentro do remédio há muitos ingredientes, mas é permitido tomá-lo, porque é necessário para manter a saúde, para servir Krishna. Isso é importante. Tem pessoas que ficam preocupadas e falam, será que esse remédio tem farinha? Será que esse remédio tem isso na cápsula, né? Quando é cápsula? Será que é isso? Será que é aquilo? Tem uma aula de Srivacharya Maharaj que ele fala, o remédio ou ele é feito de plantas ou de carne, ou produto animal. Não há problema. Se o remédio tem algum produto animal, não há problema. Se o médico indicou para você, claro. Não estamos falando de comer carne. Estamos falando de um produto. Por exemplo, o Citoneurin, a B12 comprada em farmácia, é feita de produto animal. E Srivacharya Maharaj falou, não há problema, porque é para a tua saúde. Se o médico indicou, você precisa tomar. Para quê? Para que a gente precisa ter saúde? Para servir Deus. Se você tomar o Citoneurin ou qualquer outro tipo de remédio que tenha produto animal para desfrutar, não para servir Deus, aí sim o problema é grande. Mas se você está servindo Deus, não há problema. O remédio é para melhorar sua saúde, é para manter sua saúde. Então não importa do que ele é feito. E no dia de Kadashi é a mesma coisa. Se o remédio tem alguma farinha, tem algum grão, não há problema. Se o médico indicou para você, não há problema. Tem pessoas, se você está com deficiência, mas não é um amigo seu que vai indicar, toma ômega 3, ômega 6 porque é bom para a saúde. Não, foi o médico que indicou, não, então não tome. Porque normalmente o óleo, né, o ômega 3, ômega 6, ele é feito com óleo de peixe. Se o médico falou, você tem que tomar, você está com deficiência disso, o médico orientou, aí você toma. Não importa se é feito com produto animal ou não. Isso é uma aula de Srivacharya Maharaj. É melhor você tomar o remédio com produto animal e servir Deus, estar bem de saúde para servir Deus, do que você falar, não, tem produto animal, não tomo, e aí você fica doente.
e aí você não serve Deus. Então o nosso foco é servir Deus. O foco não é mais nada, o nosso foco é servir Deus. Vamos ver mais um pouquinho, depois eu vejo se alguém tem alguma pergunta. Srila Govinda Maharaj fala, eu vi no Hari Bhakti Vilas, o livro de Srila Rupa Goswami, que as cenouras, elas são restritas, não é para comer cenoura. Você também pode cozinhar um pouco de tapioca com leite, mas o leite sem sal. Leite com sal é como comer carne. Então, molho branco não é aconselhável para a vida espiritual. Molho branco feito com creme de leite e sal. Não se mistura leite com sal. Aí a pessoa fala, mas o queijo? O queijo não é leite. O queijo é subproduto do leite. A manteiga com sal pode? Sim, pode. Porque é um subproduto do leite. Aqui está sendo falado leite. E creme de leite é leite. É o creme do leite, é leite. Não tem nenhuma alteração. Creme do leite é leite. Então não se coloca sal no leite. E aí, se lá o Govinda Maharaj está falando, faça uma preparação de tapioca com leite, sem sal, fica muito bom. E você pode comer no Ekadashi, não há problema. Aí se lá Govinda Maharaj fala, eu gosto de seguir o Ekadashi de uma forma muito simples, mas isso é difícil para mim, porque quando eu vou a algum lugar e eu vejo que será Ekadashi, eu fico com medo, porque toda vez que o Ekadashi me perturba com comida, eles fazem tantas coisas, mas eu não gosto disso. O plano, a orientação de Srila Guru Maharaj para o Ekadashi é um summit. Summit é um vegetal e tapioca. Isso é tudo, nada mais. Isso é o que Srila Siddhar Maharaj falava. Tapioca e um vegetal. Agora, os nossos amigos, eles promovem o amendoim. O amendoim é permitido. E também eles comem amendoim no Ekadashi. É uma comida agradável no Ekadashi. Eles podem comê-lo. E também algumas frutas, sagu, tapioca, é bom para o estômago, disse Srila Govinda Maharaj. Se o estômago de alguém não for forte, ele pode comer tapioca cozida com água ou leite sem sal. É muito simples fazer isso. Depende da saúde de cada um. No Ekadashi, na verdade, você não deve comer muito de nada. Dê um pouco de descanso ao seu corpo, ao seu estômago. A ciência médica, ela também diz que se você puder dar um descanso completo ao seu corpo, seu estômago, no Ekadashi, é bom para o seu corpo, para a sua saúde. E o serviço a Krishna também. Então, todos podem escolher por si mesmos o que é necessário para eles e o que não é. Então, cada um faz Ekadashi da forma... Cada um faz Ekadashi da forma, come na verdade o que ele quer. Mas a orientação é comer menos e não fazer todas as preparações. Srila Govinda Maharaj fala, não é necessário você comer tudo que pode. Você sim tem que oferecer para Krishna, se está num templo, você tem que oferecer arroz, dal. Krishna não precisa fazer Ekadashi. Krishna não está sujeito às leis materiais.
Ele criou elas, mas ele não precisa fazer Ekadas. Então, ele gosta, o dia que ele mais gosta, tem algumas pessoas que não compreendem e falam, hoje eu não vou comer grãos, eu não vou oferecer grãos para Deus. Mas é o dia que Deus mais gosta. Então, a gente fazer assim arroz, fazer um dal, fazer a comida para nós comermos Ekadashi e aquela comida que Krishna come em Ekadashi. O que nós fazemos com essa comida? No dia seguinte você come. O que é feito com a comida? Isso está no Sri Prema Vivarta, Sri Prema Vivarta, um livro de passatempos de Mahaprabhu. Mahaprabhu, na época dele, lá em Puri, ele não comia nada, era jejum total. Não só ele, todo mundo, ninguém comia. Isso foi Srila Bhaktisiddhanta que aliviou para nós. Porque se fosse fazer o jejum total, como era na época, sem água, a maioria dos devotos não ia seguir, ia comer até grãos. Então o Guru, Srila Bhaktisiddhanta, ele aliviou para nós. Ele falou, não, pelo menos até meio-dia. Porque ele sabe que a gente não ia conseguir. E aí aquilo lá, a pessoa fala, eu não consigo mesmo, então vou comer feijão, vou comer arroz, vou comer tudo. Então ele aliviou para nós. Mas na época de Mahaprabhu era feito jejum sim, jejum total, sem água. E aí os devotos da época falaram para ele, mas você tem que honrar a praçada do Senhor Jagannatha, porque em Jagannatha Puri, a misericórdia do Senhor Jagannatha, o Senhor do Universo, ela vem através do alimento, da praçada. E Mahaprabhu falou, sim, eu vou honrar a praçada amanhã. No dia nós não vamos comer amanhã. Então, se você oferecer no altar, você vai honrar a praçada, guarde para amanhã. Qual o problema? E hoje nós temos geladeira, nada estraga. Coloque na geladeira. Se você está comendo sem comer grãos e oferecer grão para Deus, guarde o grão na geladeira para amanhã. Se você está fazendo jejum total, claro que você vai oferecer para Deus. Deus não precisa fazer jejum. Então você ofereça no altar o que você vai oferecer e guarde para amanhã. Não há problema algum. Praçada não fica velha. Qualquer alimento que você cozinha, mesmo sendo no modo da bondade, né, cereais, frutas, leite, qualquer alimento que ele é feito depois de 3 horas, mesmo ele sendo do modo da bondade, ele passa para o modo da ignorância. Ele passa para a tamaguna. Por isso não é aconselhável comprar comida fora, comprar comida pronta. Você comprou um pão e comeu o pão, ele está em tamaguna. Porque já faz mais de 3 horas que ele foi feito. Então não é aconselhável oferecer no altar nada que esteja pronto. Né? Claro que o templo é muito mais rígido com regras. Né? Na sua casa é melhor você oferecer algo assim do que não oferecer. Mas no templo não. Então, qualquer alimento que você cozinha pode estar no modo da paixão, da bondade, né? Sataguna, Rajaguna, mas se você cozinhou ele e deixou mais de 3 horas, ele vai para o modo da ignorância. Mas a praçada não. Se você ofereceu para Krishna, ofereceu no altar, daqui 10 anos essa praçada não tem modo da bondade, nem da paixão, nem da ignorância. Praçada não tem modo. É nirguna, sem modo material. Então você pode comer uma praçada que está lá anos e anos e anos. Tem devotos que fazem isso. Eles vão para Jagannatha Puri e eles pegam arroz lá da praçada do Senhor Jagannatha, eles secam o arroz no sol. E lá o calor é bem intenso, né? Depende do mês, do ano, você pega 45, 50 graus. Você põe o arroz no sol e de tarde já está seco, como se não tivesse cozido. Né? Então, o que eles fazem? Alguns ocidentais, eles colocam no sol, deixam lá e guardam, trazem para o ocidente, e aí, de vez em quando, eles comem aquele arroz duro. Né? Ou hidrata ele, mas dá para comer duro, não tem problema. Mastigar um pouquinho só que você vai mastigar. E a praçada do Senhor Jagannatha. E nunca fica velho. Praçada não fica velha. Praçada é misericórdia. Como que a misericórdia vai ficar velha? A misericórdia de Deus. Silachara Maharaj, os grandes gurus, eles não jogavam praçada fora. Mesmo que tivesse estragada olhando do modo material, com muita bactéria. Uma vez Silachara Maharaj falou que o arroz
ele estava já com muita bactéria, com aquele cheiro de azedo, né? E o que ele fez? Ele mandou lavar o arroz, colocar sal e comeu. Porque ele não está vendo aquilo como comida, ele está vendo aquilo como misericórdia de Deus. E você vai jogar fora a misericórdia de Deus? Por isso aqui no templo, quando a gente oferece para as pessoas a praçada, né, e a pessoa é nova, a gente fala, ó, pega só o que você vai comer, porque não é bom jogar fora. É uma ofensa a praçada você jogar fora, né? Então não é bom. Mas a gente tem que orientar as pessoas, porque as pessoas não sabem disso. Então quem sabe tem que orientar. Não é bom jogar praçada fora. E tem um devoto, né? Tem um devoto da época de Mahaprabhu, o nome dele é Kalidas. Kalidas. Esse devoto, ele nunca sentava, porque na Índia tem várias e várias fotos, né? Quem nunca viu, eu posso passar a foto depois por WhatsApp. Senta um indiano do lado do outro assim, às vezes centenas deles, né? E põe o prato no chão e aí vem alguém dando a comida, né? Vem alguém dando a comida, praçada. E aí, Kalidas, ele nunca sentava para receber a praçada. O que ele fazia? Ele ficava de longe olhando. E quando a pessoa, normalmente, na época de Mahaprabhu, né, que era a época dele, era a folha de bananeira o prato. Pega a folha de bananeira verde, eles cortam, colocam no chão, e aí a pessoa come, depois amassa, né, e joga num lugar que é todo o lixo, assim, que sobrou vai para lá. E Kalidas, ele esperava os devotos comerem, e o que ele fazia? Ele ia lá e comia o resto de todo mundo. Veja só a humildade desse devoto. Ele comia porque ele não se achava digno de honrar a praçada. Primeiro, ele comia o remanescente dos devotos. E sempre ele fazia isso. Ele ficava escondido lá e ele comia todo o remanescente dos devotos. E uma vez Mahaprabhu estava entrando no templo do Senhor Jagannatha, e no templo do Senhor Jagannatha tem um lugar assim que você lava o pé, você molha o pé para entrar, para não sujar o templo, né? E hoje eu não sei se ainda tem isso, faz muitos anos que eu não vou no clube, né? Mas quando tinha piscina, né? Quando eu ia na piscina do clube, você passa por um lugar que tem água cheia de cloro, né? E aí você pisa lá para poder entrar na piscina, tal. Acho que ainda é assim hoje, né? Não inventaram nada diferente ainda, né? Mas a época de Mahaprabhu, você vê como isso é antigo, né? A época de Mahaprabhu era assim, só que eles não colocavam cloro, eles colocavam água lá, a pessoa passava assim, pisava e ia para o templo. E Mahaprabhu estava lavando o pé lá assim, né? E Kalidas, ele quis tomar a água do banho do pé de Mahaprabhu, e isso não era permitido, Mahaprabhu não deixava ninguém fazer isso, tomar a água, o banho do pé dele, ele é Deus. Né? E é muito auspicioso você tomar banho da água que dá banho na deidade. Quando a gente dá banho na deidade aqui, é muita fortuna você pegar aquela água, ou quando é feito no banho de Giriraj, né, que é uma vez por ano, em outubro normalmente, a gente dá banho com leite, iogurte, ghee, que é manteiga, açúcar e mel. A gente faz essa preparação e joga em cima dele e dá banho. É muito auspicioso tomar isso. Ou a própria água, quando dá. Quando eu dou banho nas deidades, eu tomo água. É muito auspicioso isso, né? E aí, Kalidas, Mahaprabhu não deixava ninguém tocar no pé dele também. Os devotos que estavam em volta dele não deixavam. E quando Kalidas foi querer tocar no pé dele e tomar água, os devotos tiraram ele de lá. Porque ninguém era permitido fazer isso. E Mahaprabhu virou e falou, ele pode. Veja só. Mahaprabhu falou, ele pode tomar água do meu pé, ele pode tocar no meu pé. Por que isso? Porque ele comia o remanescente de todos os devotos. Né? E aí tem algumas missões, eu já escutei isso, né? Uma pessoa que veio aqui de outra missão, e aí queriam lavar o prato da pessoa. A pessoa, antes de lavar o prato, a pessoa, veja só, a pessoa deixou comida no prato, né? Deixou praçada no prato. E aí tinha uma outra pessoa, tinha uma outra devota que estava aqui, e ela quis comer o resto, né? Comer. E aí a pessoa que deixou no prato, veja só a informação errada. Ela escutou que quem come o remanescente, a praçada do outro,
ele vai pegar o karma do outro. Veja só que coisa absurda. Quem inventou isso? Né? E aí ela não deixou a devota. E aí eu falei a história de Kalidas. Ela nem sabia quem era Kalidas. Né? Mal sabe quem é Mahaprabhu. Né? Então, veja só como tem deturpação. Tem muita gente falando coisa errada hoje. Que você honrou abraçado o remanescente do outro, você vai pegar o karma do outro. Isso é um absurdo. Né? A praçada não tem karma. Praçada é misericórdia de Deus. Né? Então veja só como as pessoas escutam coisas erradas e tem muita gente falando bobagem por aí. E aí eu falei para ela e ela ficou meio assim, mesmo assim ela não acreditou, claro, que ela não acreditou em mim, porque quem falou isso eu acho que foi o guru dela, né? Então, claro que ela não vai acreditar em mim, mas enfim, isso está na escritura. Então, Mahaprabhu deixou o Kalidas tocar o pé dele, tomar a água do pé dele, por quê? Porque ele comeu o remanescente de todo mundo. Eu não sei porque eu comecei a falar essa história de Kalidas, mas enfim, por causa de não jogar a praçada fora, né? Mas praçada não envelhece, praçada é praçada, praçada é misericórdia. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. A Carla está presencialmente hoje aqui. Se tem alguma pergunta, Carla, sobre Ekadashi? Então, além que é bom a gente fazer jejum, né? No caso é um dia auspicioso, no caso é bom a gente cantar o mantra durante o dia, no caso, sem ser só o jejum, a parte da comida. Sim, o principal, na verdade, do Ekadashi não é a comida, a gente tem que focar no serviço a Deus, aumentar o serviço a Deus. Então, cantar mais uma mantra, cantar as canções. Se você lê algum livro espiritual da nossa missão, leia mais, né? Hoje é um dia de ler, eu postei hoje uma aula aqui no grupo do Templo de São Paulo, eu sei que a maioria não leu, e quem leu não leu até o fim. Então é um dia próprio para a gente aumentar o serviço, porque Deus aceita mais. Deus aceita mais. Se aquele dia Ele aceita mais, vamos aproveitar esse dia. Tem um mês do ano também que Deus aceita mais do nosso serviço. Normalmente é em outubro, mês de Kartik. É o mês que Deus mais aceita. E é o mês que a gente canta mais canções. É o mês que a gente tem que cantar mais uma mantra, que a gente tem que ler mais, que a gente tem que ter associação. Hoje é um dia muito importante para vir no templo. Hoje é um dia muito importante. Quando eu virei uma vez, quando não tinha programa todo dia, né, o programa todo dia começou há uns 2, 3 anos somente. Não tinha programa todo dia, era só de uma vez por semana e no fim de semana. E eu falei para Silachar Maharaj, eu mandei uma mensagem para ele por e-mail, eu falei, Silachar Maharaj, nós vamos começar a fazer a reunião no dia de Ekadashi, porque é um dia auspicioso e tal, né? Ele falou, ótimo, ele ficou muito feliz que os devotos viriam aqui no dia de Ekadashi. Então é um dia muito importante para vir fazer sadhusanga, você ver a deidade que vê nesse dia, honrar a praçada do templo no dia de Ekadashi. Então é um dia muito auspicioso. Quem não pode vir, né, que está assistindo de longe, tem pessoas que moram longe, né, e estão vendo aqui pela internet, também não tem problema, está pela internet. Não é igual, claro que não é igual, mas é melhor do que nada. Está escutando o Harikatha de Srila Govinda Maharaj hoje, a aula de Srila Govinda Maharaj, isso é associação com o Guru. Ler também é associação com o Guru. Ler o que ele escreveu, o que ele falou. Então, todos que estão aqui vendo hoje a live, participando aqui da live, estão fazendo associação com o Guru. E hoje a associação com quem? Com Srila Govinda Maharaj, também com Silachar Maharaj, porque eu citei algumas coisas de Silachar Maharaj. Então, a associação com o Guru, escutar o Guru, ler o que o Guru falou, é associação. Então, sim, Carla, hoje é o dia próprio para cantar mais, para fazer mais serviço, né? Para se dedicar mais à vida devocional. E são só 2 vezes por mês. Não é tão difícil assim, aumentar. O ideal era todo dia a gente fazer muito, né? Mas principalmente no dia de Ekadashi, a gente tem que aproveitar isso. Não perder tempo. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Você tem mais alguma pergunta, Carla? Por enquanto ninguém fez nenhuma pergunta.
Vamos cantar o Nama Sankirtan Hari. Hoje é dia transcendental também do aparecimento de Jagadish Pandit. Outro dia, semana passada, se não me engano, ou 10 dias atrás, foi o dia do seu desaparecimento. Hoje é o dia do seu aparecimento. Quem foi Jagadish Pandit? Somente vou falar rapidamente. Ele veio antes de Mahaprabhu, mas ele conviveu com Mahaprabhu. Então, a história é muito comum dele, que quando o Mahaprabhu tinha 4 anos, Mahaprabhu no dia de Ekadashi, justo no dia de Ekadashi, né, você vê, ele apareceu no dia de Ekadashi, Jagadish Pandit, né? E Mahaprabhu, ele queria comer a comida que Jagadish Pandit e Narayana, o seu amigo, o seu devoto, fizeram para a deidade. E claro que a comida tinha arroz, tinha dal, tinha tudo. Mahaprabhu queria comer grãos naquele dia. E Mahaprabhu pode, porque ele é Deus. E ele começou a chorar. A mãe dele, Satimata, falou: por que você está chorando, filho? Porque eu quero ir na casa de Jagadish comer. E aí a mãe levou ele lá, não era tão perto, ela levou ele lá e ele comeu, ficou muito feliz de comer a praçada. Na verdade, a boga, né? Porque ele é Deus. E ele pegou e comeu a boga no dia de Ekadashi, mas ele é Deus. Então essa é uma passagem muito comum que todo mundo fala no dia dele. E não temos tempo para ficar lendo a história completa dele, né? Mas ele, na época de Krishna, quando Krishna apareceu, há 5.500 anos atrás, ele era um associado de Krishna naquela época. E ele era um dos dançarinos. Isso é comum. Quando Deus vem, ele vem com os amigos, ele vem com a família, ele vem com todo mundo. Ele vem para a terra, ele traz todo mundo, ele traz a comitiva. Né? Ele traz a comitiva, ele vem com todo mundo. Uns vêm antes, outros vêm no mesmo período, outros vêm depois, mas com ele. Né? São mais velhos, mais novos, mas com ele. Uns nascem longe, depois vêm para o local que ele está, enfim, ele faz todo esse arranjo. E Jagadish Pandit era um dos associados de Krishna. E ele veio no Gora Lila, nos lilas de Mahaprabhu, como Jagadish Pandit. E Mahaprabhu comeu o que ele preparou para a deidade. Veja só o relacionamento íntimo que eles tinham, né? Ele era mais velho, claro, Mahaprabhu tinha 4 anos, e ele, na verdade, já tinha não sei quanto, mas ele que cozinhou para a deidade, né? Então, hoje é o dia do transcendental do aparecimento dele também. Então, dia transcendental do aparecimento de Jagadish Pandit, que jai. Vamos cantar a Nama Sankirtan para encerrar, e depois eu olho quem está participando conosco. Página 60, cara. Hare Nam Krishna Jadavaya Nama. Suna
Jaya Satinandana Gaura Hari, Jaya Satinandana Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Satinandana Gaura Hari, Jaya Satinandana Gaura Hari, Daya Mitai, Daya Gaura, Daya Mitai, Daya Gaura, Daya Mitai. Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco aqui hoje, pela internet. Aqui presencialmente temos a Carla e o filho dela. Como chama seu filho? Henrique. O Henrique está aqui conosco hoje. Vamos ver aqui quem está conosco aqui pela internet. Nós temos aqui conosco hoje o Eduardo Zamora assistindo conosco aqui, Ishan Krishna Prabhu, a Milita Devidasi também aqui, a Ana Purna Devidasi, deixe-me ver aqui mais, tem mais alguém aqui. Tem a Premarupa Devidasi também conosco, a Malini Devidasi, deixe-me ver aqui, tem mais. Que aparece para mim são esses. Eu vou colocar agora vocês para verem as deidades, terminar. Aqui está a Carla com o Henrique e vamos ver as deidades. Enquanto isso eu vou olhar se tem mais alguém aqui assistindo conosco.